Olá, querido irmão, querida irmã, sejam bem-vindos para mais um vídeo de devocional. Hoje a nossa meditação está baseada em Efésios, capítulo 4, do verso 25 até o verso 29. Efésios 4, 25 até o 29. Diz bem assim a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, Paulo escreveu essa carta para os cristãos que moravam na cidade de Éfeso. E lá nessa cidade, esses irmãos estavam passando por algumas dificuldades no que se trata a santidade. Eles estavam passando por uma situação em que eles não entendiam muito bem que não era apenas necessário deixar de praticar aquilo que é pecado, mas também a gente precisa praticar aquilo que é certo. Portanto, Paulo escreveu essa carta corrigindo eles de algumas atitudes que eles tinham e que precisavam mudar. Não bastava apenas deixar de fazer, mas eles precisavam praticar aquilo que a palavra de Deus pede para que nós pratiquemos. Aqui nesse texto nós temos uma exortação à santidade. O que isso significa, a palavra santidade? Santidade é aquele que é separado do pecado. Também é aquele que busca ser mais parecido com Cristo Jesus. A busca pela santidade é uma busca de nos parecermos mais com Jesus, de nos tornarmos cópias de Cristo, de abandonarmos o pecado, de abandonarmos o nosso antigo eu e buscarmos viver uma nova vida em concordância com a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver algumas orientações para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, do que nós precisamos mudar e o que nós precisamos começar a fazer para agradar o coração do nosso Senhor. A primeira coisa que a gente vai ver é que nós devemos dizer não para a mentira e abraçar a verdade. Mentir é muito mais fácil do que dizer a verdade. A mentira, ela pode esconder segredos, ela pode nos safar de algumas situações difíceis, e a gente até mesmo pode se acostumar com a mentira, mas ela pode trazer consequências para a nossa vida que nós não teremos como mudar isso. Já dizer a verdade é muito mais difícil quando nós precisamos contar algo errado que nós fizemos, ou quando nós precisamos dizer algo que está acontecendo e que é uma verdade, nós precisamos trazer essa verdade à tona. A própria verdade do Evangelho, ela é difícil de ser pregada porque nem todos creem que essa é a verdade, mas Jesus Cristo, Ele é a verdade, nós precisamos seguir esta verdade. Outra coisa que nós temos a aprender com esse texto é: nós devemos dizer não para a mágoa e para a ira pecaminosa, e nós devemos abraçar a indignação contra o pecado. Esse texto ele vai mostrar pra gente aquela ira pecaminosa de quando você tem raiva, quando você dá lugar ao inimigo, deixa que ele tome conta do seu coração, e toda essa raiva acaba se tornando uma amargura muito grande no seu coração. Ela cria raízes e ela fica ali e aquilo te prejudica, se torna um veneno para você mesmo. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos sim sentir ira, mas de algo específico. Nós devemos sentir ira por conta do pecado. Nós devemos nos irar quando o pecado se torna um ídolo no nosso coração, no coração dos nossos irmãos ao nosso redor. Nós devemos nos irar quando uma atitude pecaminosa está prejudicando a nossa vida. Nós não devemos deixar que o pecado tome conta, e a nossa ira justa e santa deve ser unicamente por conta do pecado. Outra coisa que esse texto nos mostra é que nós devemos dizer não para o roubo e sim para o trabalho. Por conta do pecado, o trabalho se tornou para a visão humana um fardo, um peso. Mas muito pelo contrário, Deus não criou o trabalho para que fosse um peso para nós. Ele criou o trabalho para que ele fosse uma bênção nas nossas vidas, uma forma de trazer sustento a nós, de trazer providência para a nossa vida. O trabalho ele é algo que glorifica a Deus. Seja um trabalho secular do seu cotidiano, seja você médico, às vezes juiz, um vendedor de uma loja, tudo isso é para glorificar a Deus.
Já o roubo, ele é uma forma desonesta de conseguir dinheiro que não agrada ao Senhor. E na cidade de Éfeso, é importante ressaltar isso, era uma cidade onde as pessoas tinham esse costume de roubar. E não bastava apenas elas abandonarem o hábito do roubo, elas precisavam começar também a trabalhar. E outra coisa que a gente vai aprender com esse texto, por último, diga não para palavras torpes, palavras sujas, e sim para palavras edificantes. O que são palavras torpes, palavras sujas? É a mesma coisa que palavras podres, palavras que não servem para nada, que são inúteis, palavrões. Não apenas palavrões, mas também palavras que não vão agregar nada à vida de alguém, que só vai prejudicar essa pessoa, falar mal de alguém ou direcionar palavras ruins a alguém que não vai fazer bem para ela. A palavra de Deus nos mostra que nós, eu e você, nós devemos praticar aquilo que é certo. Portanto, nós devemos levar aos nossos irmãos e às pessoas que estão ao nosso redor palavras boas, palavras que edificam, palavras que nosso Jesus Cristo diria. Um coração cheio de Deus é um coração que levará palavras edificantes para aqueles que estão ao seu redor. Meus irmãos, todos esses ensinamentos, eles são ensinamentos difíceis de seguir. Ser cristão não é uma tarefa fácil, mas a palavra de Deus nos instrui que se você busca o Senhor de todo o seu coração, se você busca estar na presença dele, se você pede para que o Espírito Santo de Deus te ajude a cumprir todas essas ordens na sua vida, no seu dia a dia, você irá conseguir. Lembre-se que não é fácil ser cristão, mas a nossa força vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece para que nós consigamos realizar aquilo que Ele nos pede, para que nós consigamos obedecer a sua palavra. Portanto, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, que o Senhor te abençoe e que você possa buscar em Deus a força para fazer aquilo que agrada ao coração dele. Uma ótima semana, Deus abençoe, até mais.